O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e o 16. E eu vou ler agora o capítulo 3, o verso 1 e o 2, que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Três tipos de pessoas, segundo a Bíblia. O primeiro tipo é o homem natural. A Bíblia nos apresenta três tipos de pessoas. O primeiro tipo é o homem natural. O homem natural é aquele que permanece na incredulidade, que não consegue compreender e nem discernir as coisas de Deus. Ele não nasceu do Espírito e por isso não o possui. Só nasceu na carne, por meio de pai e mãe. O seu coração está completamente inclinado para as coisas da terra, do pecado e do diabo. Essa pessoa não consegue compreender porque os cristãos reservam tempo para a igreja. Também não consegue perceber o amor de Deus revelado em Jesus. Para o homem natural, é um absurdo os cristãos dedicarem dinheiro, tempo e dons para Deus. Para eles, é ainda mais difícil aceitar que os cristãos troquem atividades mundanas e prazerosas por atividades dedicadas a Deus. O homem natural quer provas da existência de Deus, mas não é disso que precisa. Ele necessita nascer de novo, nascer do Espírito. Todas as pessoas nascem no reino de Satanás, independentemente de sexo, de raça ou de posição social. O único poder capaz de tirar o homem natural do reino de Satanás é o novo nascimento. E o novo nascimento é operado pelo Espírito Santo, de forma sobrenatural. Ao ser humano basta apenas querer. Quem permanecer como homem natural até a morte sofrerá duas mortes, a morte física e a morte eterna. Quem nascer da carne e depois do Espírito enfrentará apenas a morte física. O seu futuro será a vida eterna na glória. O segundo tipo de pessoa segundo a Bíblia é o crente espiritual. Versículo 15 e o 16, que eu li aqui para você. O homem natural é destacado, especialmente pelo apóstolo Paulo. A capacidade de julgar é uma das mais profundas conferidas no ser humano pelo Espírito Santo. Só Deus pode julgar com perfeita justiça, mas o crente espiritual está perto do Senhor e por isso tem mais amor, mais conhecimento, mais discernimento e mais graça. Ele consegue discernir entre a verdade e o erro. O crente espiritual anda em transparência com o Senhor, fazendo tudo para glorificá-lo. Faz a vontade do Senhor espontaneamente e com muito amor e detesta o pecado. Ele produz o fruto do Espírito e, além de ser salvo, receberá galardão no céu pelas obras que realizar na terra para o seu Senhor e Salvador. Ele é vitorioso na oração, na leitura da Bíblia, no amor, no trabalho e em tudo que realiza. Crente espiritual, o cristão espiritual, pode ser reconhecido pelas seguintes características. Eu vou elencar aqui, eu já fiz uma lista aqui, eu vou passar aqui para você. Pelas seguintes características, o crente espiritual pode ser reconhecido. Primeiro, ele ama a palavra de Deus
e ele lê a Bíblia todos os dias. Ele ora constantemente. Ele entrega o dízimo com fidelidade e ainda oferece mais ao Senhor. Ele comparece à igreja sem se importar com o clima, disposição, distância ou qualquer contratempo. Ele está sempre alerta na igreja. Ele apoia com maturidade o que agrada ao Senhor nas deliberações da igreja. Ele está morto para o mundo e o mundo está morto para ele. É exemplo de santidade e pureza. Sua conversa é moderada e agradável. Seu temperamento é calmo e reflexivo. Seu coração é cheio de amor e misericórdia. Vive em Cristo com humildade e mansidão. Anda com pessoas boas e influencia os infiéis. Fala sempre a verdade. Tem sempre uma mensagem simples e poderosa. Haja responsabilidade sempre. Ele age com a responsabilidade sempre, com a família, com o trabalho, com a igreja, com a sociedade, com os vizinhos. É pontual. Seu tempo é dedicado somente para a glória do Senhor. Ele gosta de louvar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com alegria. Se você não se ajusta às características do crente espiritual, examine o seu coração, ore a Deus, peça forças para vencer as fraquezas e crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Para se tornar um crente espiritual, é necessário entregar-se totalmente, completamente ao Senhor e deixar que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir no seu coração, na sua vida, permitindo então que ele realize as obras de Deus através de você. Então, este é o segundo tipo de pessoa segundo a Bíblia, o crente espiritual. O carnal, aquele homem natural, vamos assim dizer. O carnal, ele é o homem natural. Aqui o segundo é o espiritual. E o terceiro tipo de pessoa, segundo a Bíblia, segundo aqui o capítulo 3, verso 1 e o verso 2, é o crente carnal. Diferentemente do homem natural, ele é convertido, tem o Espírito Santo e crê em Jesus como seu Salvador. Entretanto, não dá liberdade ao Espírito para que realize a obra do Senhor nele. Ele anda segundo a carne. A sua vida não testemunha a sua fé. Não tem como. Espiritualmente, ele ainda é uma criança. Não se aprofunda no conhecimento bíblico e depende de outros para permanecer na fé. Por não conhecer a palavra de Deus profundamente, ele é facilmente enganado por doutrinas erradas. A sua vida é cheia de ciúmes, contendas, conflitos, derrotas. Produz as obras da carne, em vez de produzir as obras do Espírito. O crente carnal receberá a salvação, mas ele precisa se converter para isso. Ele precisa se converter para receber a salvação. Agora, ele não receberá o galardão se ele não praticar as obras, se ele não se dedicar ao Senhor. O texto bíblico ele diz bem claro: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, manifesta se tornará obra de cada um. O dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, se ele edificou esse, receberá o galardão. 1 Coríntios 3, do 11 ao 14, que eu fiz a leitura. A salvação não depende de obras, mas o galardão sim. O crente carnal não consegue conquistar o galardão. O crente carnal, ele é muito diferente do homem natural. É convertido. O natural não é convertido, mas ele deixou o primeiro amor. Jesus ficou do lado de fora, então ele é carnal. É crente, mas é carnal. Ele está numa situação difícil.
Porque ele não dá liberdade ao Espírito para que realize a obra do céu nele. A obra de Deus não pode ser realizada nele. Porque ele é um homem que ele anda segundo a carne e não segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1 fala sobre isso. Daqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espiritualmente, ele é como uma criança. Ele não se aprofunda no conhecimento bíblico. Sempre depende de outros para que ele permaneça na fé. Porque ele desconhece a palavra de Deus profundamente, ele tem apenas um conhecimento superficial, ele é facilmente enganado por doutrinas erradas, falsas. A vida dessa pessoa é cheia de ciúmes, derrotas, conflitos, contendas, confusões. Ele vive produzindo obras carnais, em vez do fruto do Espírito. Então, nós precisamos parar para avaliar. Existe o homem natural. Capítulo que eu li aqui é o versículo 14. Aqui de 1 Coríntios 2. O 15 e o 16 fala sobre o homem espiritual. E continuando aqui o versículo 1 e o 2 do capítulo 3, fala sobre este homem que é carnal. Ele nasceu espiritual, mas ele deixou, ele não zelou, ele não cuidou, e ele não permitiu e não permite o Espírito Santo trabalhar, então ele é carnal. E ele precisa se converter. Crente carnal é aquela igreja simbolizando que deixou o primeiro amor. E a Bíblia recomenda que tem que voltar ao primeiro amor, ou quente ou frio, porque o morno, diz o Senhor, eu vomitarei da minha boca. Que o Senhor te abençoe e guarde, seja contigo, seja sempre um homem de Deus espiritual, uma mulher de Deus espiritual, para a glória de Deus. Paz. Amém? Até a próxima.